Bom, hoje eu vou contar como foi esse último rolê do ano que eu fiz aí de bicicleta pelo litoral sul, tá bom? Quem me conhece de perto sabe que eu gosto muito de dar um rolê de bicicleta, de viajar de bicicleta, né? E fazer cicloturismo. É, eu geralmente gosto muito de ir lá para os Andes, né? Para Bolívia, para Argentina, para a parte da Argentina mais alta, né, e tal, para Bolívia, para o Chile, para esses lugares assim, né? Já há muito tempo que eu gosto de viajar para esses lugares e tal. Mas como lá tá tudo fechado, né, e esse ano eu resolvi dar uma viajada por aqui mesmo, porque por causa dessa coisa aí, né, dessa doença chinesa aí, tá tudo fechado lá, as estradas e tal. Então eu resolvi dar um rolê aqui pelo litoral mesmo, aqui no litoral sul. O litoral sul aqui de São Paulo e um pouquinho do Paraná, né? Que é um lugar que eu já conhecia, mas eu queria percorrer de bicicleta porque é muito fácil, né? É um litoral muito com pouca gente, tudo muito retinho e tal. Tem muito lugar para a gente acampar. Então, esses dias aí atrás eu passei 2 semanas acampando por aí, por esse litoral. É o seguinte, eu peguei o ônibus até Peruíbe e comecei minha viagem em Peruíbe. Então, lá de Peruíbe, eu montei a bicicleta, coloquei os alforjes, tudo, e comecei a viagem. De Peruíbe eu cheguei até Iguape, dormi num camping em Iguape, fiquei um dia em Iguape para rever os lugares que eu já conhecia antes e tal, né? Atravessei para Ilha Comprida e nesse meio tempo aí eu me abasteci de mantimento numa mercearia lá e tal. Essa viagem praticamente eu viajei toda, eu tinha meu fogareirinho, né, e tal, minha cozinha, e eu me abasteci de mantimento e dormi ali no começo da Ilha Comprida mesmo, acampei ali num camping e depois eu segui no outro dia. Bom, eu tô aqui na Ilha Comprida e é o seguinte, é 35 quilômetros pela praia do começo ali da Ilha Comprida, mais ou menos, até Pedrinhas. Eu devo sair 9 horas da manhã, devo chegar em Pedrinhas lá pelas 4, 5 da tarde, porque eu vou parando, tomando banho de mar e tal. Mas a ilha é muito legal, viu? É um pedal bacana, maravilhoso, porque a 72 quilômetros ela inteira, 72 quilômetros de praia para você pedalar. Tem os riozinhos pequenos que dá para transponer facilmente e é um pedalzão bem legal, viu? Vamos curtir aí. Fiquei, eu acho que 3 dias para atravessar a Ilha Comprida, né? São 72 quilômetros. Mas eu fui tranquilo porque eu fui devagar e nadando, né? Quando cansava eu nadava, dava um tibum no mar e tal, então foi bacana. Bom, aqui nós estamos na saída de Pedrinhas, a mais ou menos uns 17 quilômetros para passar pela entrada do Boqueirão, que vai dar acesso à balsa que vai para Cananéia. Só que depois desse Boqueirão aí, ainda tem um pedaço enorme de praia ainda, tem vários quilômetros de praia, e eu quero acampar no final dessa praia aí. Mas eu acho que eu vou ter que ir para Cananéia comprar algum mantimento para comer quando eu estiver acampando, porque ontem eu esqueci minhas linguiças calabresa tudo lá no acampamento que eu fiquei. Infelizmente, na hora que chegou a noite eu ia fazer uma jantinha gostosa, na hora que eu vi eu tinha esquecido as calabresas. Filha da puta. Mas eu acho que eu vou passar em Cananéia, vou comprar mantimento e depois eu volto e sigo aqui até o final da ilha. Aí vai ser a Ilha Comprida todinha, tá bom? Vamos curtir, hoje tá uma manhã gostosa, o mar tá gostoso. A maré aqui diz que vai estar sempre baixa esses dias aqui, é a época de maré baixa. Tá bom? Vamos pedalar aí.
Depois fui para Cananéia, de Ilha Comprida fui para Cananéia. Em Cananéia chegou o lugar que eu queria. Essa viagem toda foi mais ou menos para fazer uma trilha. Eu conheci uma trilha lá, que é a trilha do Telégrafo. E essa trilha do Telégrafo é o seguinte, ela foi feita no... É uma trilha que passa ali de Cananéia, 35 quilômetros de Cananéia, tem um povoado de Santa Maria. E esse povoado tem, essa trilha aí sai do povoado de Santa Maria e vai até Batuva, que é um povoado de Guaraqueçaba, que já é no Paraná já, é litoral do Paraná. Faz parte mais ou menos da Baía de Paranaguá, né? Agora é o seguinte, depois que você faz a trilha, tem 35 quilômetros até chegar em Guaraqueçaba também. Então essa trilha é isolada mesmo, no matão, ali é reserva florestal, né? Reserva, coisa de... não pode caçar, não pode morar, não pode nada, então ali é bem selvagem mesmo. Quando eu estava planejando a viagem, meus amigos de Guaraqueçaba, ali daquela região, disseram que tinha essa passagem aí do Paraná, do São Paulo para o Paraná, e vice-versa. Essa trilha do Telégrafo foi uma trilha que foi feita no final do século XIX, a mando do Dom Pedro I. Eles queriam integrar o sul ali, o litoral sul e o porto de Paranaguá, aquela região ali, queria integrar aqui com o sudeste, né? Então eles fizeram essa trilha aí. Em 1840 eles colocaram piso de pedra nessa trilha para passar carroça, para poder transportar mercadoria. E na década de 20 o Marechal Rondon teve nessa região aí, instalando poste telegráfico. Por isso que ela é chamada Trilha do Telégrafo. Então é o seguinte, é um negócio que não deu certo, né? Nunca deu certo. Porque o Dom Pedro I mandou fazer a trilha, depois mandaram colocar piso de pedra, e depois o Marechal Rondon colocou o telégrafo. Mas para falar a verdade, ela nunca deu certo, porque o piso de pedra não tem mais, né? É trilha lá, é barro, grama, é selvagem lá no meio da selva mesmo. E os postes telegráficos hoje tem muito pouco, né? Acabou, não tem telégrafo ali mais, não tem nada. Então toda a iniciativa que teve ali deu errado. E ela se tornou uma trilha muito, muito difícil de transpor, né? Ela é muito famosa pelos jipeiros. É o seguinte, a trilha a pé é 2 horas e meia caminhando, ou de bicicleta, né, e tal, alguma coisa assim. De moto ela dura 9 horas, e de jipe ela demora 3 dias para ser feita. Ela é famosa porque entre os jipeiros ela é considerada a trilha mais difícil do Brasil, tá? E naquela região lá tem até onça. Então é o seguinte, quando eu estava planejando a viagem, o Leandro Diegues, que é um amigo meu lá do Fandango, lá de Guaraqueçaba, ele falou que tinha essa trilha aí, eu já fiquei interessado. Eu falei, eu vou fazer essa viagem aí só para conhecer essa trilha. Aí eu fiz a tal da Trilha do Telégrafo, né? Dormi ali em Santa Maria e tal, e no outro dia de manhã eu saí bem cedinho para fazer a trilha. É uma trilha muito sofrida. E depois dela, depois que termina a trilha, ainda tem 35 quilômetros ainda para chegar em Guaraqueçaba. Esses 35 quilômetros numa estradinha de terra, no meio do desertão mesmo, selva pura ali, viu? Ali é a unidade de conservação, então ninguém caça, ninguém mora muito pouca gente. Então ali é selvagem mesmo. Pessoal, eu estou na entrada da Trilha do Telégrafo. O ponto de referência aqui é essa escolinha aqui no meio do nada. Tem uma trilha pequena ali e a trilha maior aqui. O pessoal fala que esse poste de telégrafo aqui é um poste de ferro. O pessoal fala que ele é o ponto de referência. Quando vê esse poste aqui, pode entrar na mata. Aqui é o seguinte, essa viagem aqui eu fiz mais ou menos por causa disso, entendeu? Eu vou entrar nessa trilha aqui e vou sair lá em Guaraqueçaba, mais 35 quilômetros ainda antes de Guaraqueçaba. Eu vou ficar nessa trilha pelo menos de 2 horas a mais, mas ela é no meio do matagal mesmo, no meio do mato selvagem. Esse vai ser o ponto alto da minha viagem. Eu vim mais ou menos aqui de bicicleta até hoje, andei mais de uma semana, pedalei mais de uma semana para chegar nessa trilha. Loucura, né? Pessoal, o pessoal do lugar aqui fala pra gente não fazer xixi na trilha,
porque diz que as onças sente o cheiro de xixi de longe. Deve ser para pôr medo em turista, né? Ó, pessoal, aqui é assim, ó. Você tá andando na trilha, de repente você encontra um poste do telégrafo antigo. Foi esse caminho aqui que o Rondon caminhou e que era a estrada do Imperador, né? Tem muito pouco poste agora porque os jipeiros tiraram tudo. Dizem que alguns tiraram para levar de lembrança e outros que eles amarravam o jipe, né? Isso é o que fala o povo do lugar, mas você sabe como é que são essas histórias, né? Mas eu sei que tem pouco poste agora de telégrafo. E a mata tá ficando cada vez mais fechada. Diz que aqui ela tá boa, tá bem aberta. Depois ela vai fechar mais. Vamos ver. Olha o clima aí, ó. Aqui eu já tô pedalando. Tem um caminhozinho para pedalar. Mas eu não sei quanto tempo vai durar. Eu pensei no começo em fazer pequenos filmes, fotografias assim e tal, e contar como é que estava aí na trilha, mostrar como é a trilha do telégrafo, como que a gente transpõe ela, tudo, essa coisa toda, né? Mas é o seguinte, ela começou muito bem, começou bem legal e tal. E aí ela foi ficando um pouquinho difícil, eu fui tirando foto, fazendo filminho, falando alguma coisa e tal. Mas aí, de repente, eu acho que nos últimos 40% dela, começou a ficar tão perrengue, começou a ficar tão difícil que eu desisti. Eu falei, não, eu não vou filmar mais nada, não vou falar mais nada e não vou tirar foto de mais nada, porque não dava. Era muito buraco e tinha umas ladeiras assim de barro, umas coisas grandes de barro assim, que eu tinha que subir e puxar a bicicleta. E aí quando chegava quase no final, a gente escorregava para baixo tudo de novo, sabe? E tinha que refazer aquilo ali. Então, as mãos, o corpo, tava tudo cheio de barro, tudo fodido. Eu não podia pegar celular, não podia pegar nada. Eu falei, não, eu vou desistir, não vou filmar nada porque não dá. Então é o seguinte, a trilha tá boa, só que nos últimos 30%, mais ou menos 40%, é fogo, é sofrido demais, porque é muita subida e a vegetação ali não tem vegetação, é barro puro, né? É muita subida e descida e a gente fica com a bicicleta cheia de alforge, cheia de peso, é muito sofrido. Eu desisti, não fiz filminho nenhum, falei, não, não vou mexer com isso não. Então é isso. Para quem mora ali, a trilha está muito boa, mas para quem é de fora, o negócio é pesado, é brabo, viu? A trilha do telégrafo. E tem mais uma coisa na trilha do telégrafo também. Eu pesquisei, é lógico, antes de ir, né? Aquela região ali é a região que tem mais precipitação pluvial no Brasil. É o lugar que chove direto. Eu comecei a trilha tipo 7 horas da manhã e terminei umas 9h30. Choveu e parou de chover umas 4 ou 5 vezes. E eu tava com a bicicleta cheia de bagagem, né, alforge e tal, tanto que eu perdia meu mantimento, né? Eu tinha uma sacolinha de mantimento, uma sacola de pano cheia de mantimento amarrada na bicicleta, e nessas quedas aí eu perdi. Eu caí várias vezes, né? Caí várias vezes, me machuquei e tal, e perdi essa. Só percebi depois que eu havia perdido, né, o mantimento. Mas tudo bem, isso foi o de menos. Mas é isso aí. Esse foi o último rolê do ano. Eu curti bastante. Agora eu acho que vai ser um pouco difícil fazer outro rolê de bicicleta por aqui, porque o ano que vem já deve normalizar as coisas, né? Eu preciso fazer rabeca com o pessoal lá na. A gente está combinado aí lá entre a fronteira da Argentina e da Bolívia, mais ou menos. Numa missão lá, eu tenho que fazer uma rabeca lá com o pessoal de uma comunidade guarani, né? Então a próxima viagem minha vai ser para lá. E é isso aí. Essa foi a história da trilha do telégrafo. Bom, e aí acabou a trilha, né? Mas ainda teve uns 4 dias de pedal ainda, porque eu tive que ficar em Guaraqueçaba uns 2 dias. Eu saí da trilha todo cheio de barro e tal, fiquei uns 2 dias em Guaraqueçaba lavando as coisas e tal, e descansando, né, comendo. Depois eu fui para Paranaguá num barquinho. Tem um barco lá de linha, né, que vai para Paranaguá.
Aí fui para Paranaguá, fiquei um dia em Paranaguá também. Eu gosto de lá, né? Eu gosto bastante de Paranaguá. E, e fui para a Ilha dos Valadares passear um pouco, né? Então, depois da trilha, eu acho que teve uns 4 dias. Coloquei a bicicleta no busão em Paranaguá e vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo no domingo de manhã, coloquei a bicicleta dentro do metrô e vim para o Butantã, entendeu? E essa viagem aí, eu, é, em 2008, eu acho, mais ou menos, eu fiz uma viagem de Florianópolis a Paranaguá, de bicicleta. Então essa viagem aí emendou essa antiga, né? Então agora eu conheço o litoral de Florianópolis até Peruíbe. Eu conheço ele todo de bicicleta. Tá? Foi o último rolê do ano de 2020. Pelo menos o último rolê de bicicleta, né?